Presidente do STJ detona ministros do Supremo Tribunal Federal. Gente, essa notícia aqui vai aquecer o seu coração, você vai se sentir representado nesse começo de final de semana. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, que é considerado um ministro seríssimo, muito firme contra a corrupção, ele fez uma coisa raríssima que você não vai ver quase nunca acontecer. Ele detonou os ministros do STF, simplesmente detonou o comportamento dos ministros e mais, detonou com o endereço certo, porque a crítica dele é uma carapuça que vai caber certinho em várias cabeças calvas lá do Supremo Tribunal Federal. Principalmente aquelas cabeças que adoram viajar para o exterior com passagens aéreas de primeira classe para cidades chiques como Nova York, Londres, Paris e Roma, para eventos com empresários envolvidos em escândalos de corrupção. A história dessa crítica do presidente do STJ a ministros do Supremo simplesmente viralizou ontem nas redes sociais e é uma coisa tão rara, mas também é tão satisfatória de ver que você simplesmente vai ficar com o coração mais leve e mais aquecido depois de assistir a isso aqui. Mas antes você já sabe, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa e compartilhe o link desse vídeo para que a voz da nossa indignação conjunta possa chegar cada vez mais longe. Bora agora, direto ao ponto. Assiste aqui comigo. Agora a gente destaca aqui uma entrevista que foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin. Ele fez duras críticas à participação de juízes em eventos, até no exterior, bancados por empresários. Para o presidente do STJ, abro aspas, magistratura não é carreira para quem quer ser rico, famoso ou que não gosta de trabalhar. A principal característica do magistrado é a reserva, saber que o seu lugar e voz se manifestam nos autos. Querer ser reconhecido nas ruas, se envolver em polêmicas ou ter proximidade exagerada com a classe política é incompatível com a magistratura. É muito comum que a má conduta de um reflita na instituição como um todo. Quem não quer essas responsabilidades não pode ser juiz. Deve procurar uma outra profissão. Fecho aspas, declarações do presidente do STJ. Agora a gente destaca aqui... Isso aí, pessoal. Palmas pro ministro Benjamin. Palmas. O ministro Herman Benjamin, como eu disse, é um ministro muito sério, respeitado. E é isso que os brasileiros esperam ver dos seus magistrados. Que pena que nos tribunais superiores o senhor ministro Herman seja uma exceção, uma raridade, uma preciosidade. E aqui é importante distinguir, porque juízes de primeira e segunda instância do Brasil afora são em sua esmagadora maioria pessoas técnicas, trabalhadoras, isentas, que passaram em concursos dos mais difíceis do país, que não ficam interagindo com políticos, e a coisa vai ficando feia conforme você vai subindo e chegando aos tribunais superiores. Lá alguém só vira ministro por indicação política do presidente da República. E é aí que o bicho pega e a gente começa a ver esse tipo de comportamento que o ministro Herman criticou. Agora, gente, vejam que curioso. Essa entrevista do ministro para a Folha de São Paulo, ela não é de ontem, ela é do dia 30 de outubro de 2024. O meu palpite é que viralizou ontem porque as pessoas coringaram com os absurdos que a gente está vendo vir lá do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento desta semana do Marco Civil da Internet, onde a gente viu um verdadeiro show de horrores. Inclusive eu tenho um vídeo sobre esse show de horrores aqui no meu canal. Mas eu queria abrir rapidamente com vocês aqui essa entrevista para destacar dois pontos curtos. Primeiro, a manchete e, em segundo lugar, o trecho em que o ministro fala do que a gente vê ali no vídeo. O trecho que a gente vê, isso que a gente acabou de comentar no nosso vídeo aqui. Ó. Acompanhe comigo. Ó. Primeiro, Brasília é a capital do lobby e não conseguimos impedir todos os malfeitos, diz presidente do STJ. Gente, nessa entrevista o ministro ele disse que Brasília tem lobby até em funeral, para vocês terem uma ideia. E agora dá uma olhadinha aqui no trecho especificamente que viralizou para a gente ler em conjunto. Vamos descer lá. Acompanhe aqui comigo, ó. O que você acha que juízes devem abdicar pela carreira e o que você acha sobre a participação de magistrados em eventos, até no exterior, bancados por empresários? E lá vem a resposta, lá vem a chapuletada. A magistratura não é carreira para quem quer ser rico, famoso ou quem não gosta de trabalhar. A principal característica do magistrado é a reserva, saber que o seu lugar e voz se manifestam nos autos. Querer ser reconhecido nas ruas, se envolver em polêmicas ou ter proximidade exagerada com a classe política é incompatível com a magistratura. É muito comum que a má conduta de um reflita na instituição como um todo.
Má conduta de quem será que ele está falando aí? Que é o grande juiz que faz má conduta, mau comportamento, antecipa julgamento, está toda hora na imprensa e tem uma proximidade assim, ó, com vários políticos. É muito comum que a má conduta de um reflita então na instituição como um todo. Quem não quer essas responsabilidades não pode ser juiz, deve procurar outra profissão. Vamos fazer uma indicação de outras profissões para alguns ministros do Supremo, né? Que aula, hein? Os ministros do STF poderiam aprender com o presidente do STJ e ver se pelo menos eles passam a ter mais pudor e comportamento de magistrado, em vez de ficarem participando de Gilmar Paluso em Portugal, com os ministros do governo Lula e a elite política e econômica do país, ou ver se eles param então de ir aos jantares e a refeições, churrascos, encontros secretos com Lula no Palácio da Alvorada, em que se reúnem lá, aliás, todas as principais autoridades que conduzem as investigações contra Bolsonaro, a ponto de a própria Folha de São Paulo apontar que isso é um escândalo. Esse é o tipo de comportamento que nós criticamos faz anos e eles não tomam jeito, eles continuam fazendo e na verdade fazem pior do que a gente via há alguns anos atrás. Hoje o STF é um tribunal totalmente contaminado pela política. Ver alguém como o presidente do STJ fazer uma crítica certeira que precisa ser feito, representando a nossa voz e fazendo isso de dentro do próprio Poder Judiciário, é um sopro de ar fresco, é um sopro de esperança. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com o ministro Herman? O que você acha? Conta aí pra mim nos comentários.